Olá pessoal, nessa segunda parte da aula 1 de Mecânica dos Fluidos, vamos trabalhar então um pouco com a pressão em fluidos estáticos. Vamos começar definindo como a pressão se comporta em um ponto em um fluido estático. Então, relembrando, pressão é definida como tensão normal por unidade de área. Ela vai atuar sempre para dentro do volume de controle, já que ela é definida como uma tensão normal compressiva. Então, ela está comprimindo o volume de controle. Temos dois tipos de forças que podem atuar nos volumes de controle dos fluidos, que são forças de superfície, são divididas em forças normais, que são as forças relacionadas à pressão, e as forças tangenciais, de cisalhamento. Também temos forças de campo gravitacional, que atua em todo o elemento do volume de controle, e outros tipos de forças, como por exemplo o campo magnético. Então, note que essas forças tangenciais, as de cisalhamento, elas estão relacionadas ao atrito viscoso, ou seja, apenas em fluidos que estão em movimento. Então, nessa primeira parte aqui, essas forças tangenciais não estão atuando no volume de controle. Então, partindo de um volume de controle de formato arbitrário, dimensões ΔX e ΔZ, e o ΔY igual a 1, então ΔX e ΔZ, nós temos uma dimensão, um valor arbitrário, e o ΔY igual a 1, que seria a terceira dimensão. Então, nós vamos partir do balanço de força e analisar a influência do ângulo de atuação dessa força na pressão naquele ponto, em um ponto desse volume de fluido que está em repouso. Então aqui temos o fluido estagnado. Aqui em mecânica dos fluidos, esse simbolinho aqui, esse delta invertido, ele indica pressão atmosférica. Então, dando um zoom aqui nesse volume de controle, nós temos ΔX, ΔZ, consequentemente um ΔS aqui na hipotenusa desse, já que o volume arbitrário foi definido como um triângulo com um ângulo θ. E o ΔY seria a terceira dimensão, só que ele tem um valor unitário, para facilitar a análise. Que importante convenção, vamos definir o eixo vertical, que seria a direção Z, aumentando para cima, e a aceleração da gravidade atuando no sentido oposto, ou seja, para baixo. Então, as forças que atuam nesse volume de controle fluido em repouso serão força X, então aqui força normal ao eixo X, então a face X está essa face aqui, né? Força normal, lembrando que normal quer dizer que tem um ângulo perpendicular aqui à área. Força Z, está na mesma direção do eixo Z, e uma força atuando na superfície S. Então, essas forças XZ e S são forças superficiais. Temos também uma força de campo gravitacional, no caso o W seria nossa força peso, atuando em todo o volume de controle. Então, pela definição da pressão, temos, né, força sobre área, portanto, podemos reescrever a força em função da pressão, como pressão vezes a área que ela está atuando. Então aqui, lembrando, né, ΔX, ΔZ, ΔS, nosso ΔY vale 1, seria essa terceira dimensão. Então a força que está atuando na direção X. Então seria nessa face, na face aqui, né, destacada. Então a força X seria a pressão em X pela área ΔY, ΔZ, que seria a área normal ao eixo X. Então ΔZ, ΔY. Ou seja, essa é a área, né, perpendicular ou normal ao eixo X. De maneira análoga, nós podemos determinar as outras forças superficiais. Então, a força em Z, a área que ela está atuando, né, ΔX, ΔY. Então temos a pressão em Z, ΔX, ΔY, que seria a área normal ao eixo Z. E a força normal à superfície S, que atua nessa superfície destacada na figura. Então, força S, pressão S, ΔS, ΔY, que é
a área normal na superfície S. Portanto, reescrevendo aqui no nosso diagrama, força X, força Y e força Z, todas agora em função da pressão. E a força peso, como podemos quantificar ela? Sabemos que a força é massa vezes aceleração. Como a força peso, força de campo gravitacional, nossa aceleração é a gravidade. Então, m vezes g. E pela definição da massa específica, temos, né, massa dividido por volume. Ou seja, nossa massa pode ser reescrita, né, como a massa específica multiplicada pelo volume. Então temos que, substituindo aqui, nossa força peso fica, né, ρ vezes volume vezes aceleração da gravidade. Para esse volume de controle temos então ρg, e o volume fica reescrito como ΔX, ΔY, ΔZ dividido por 2, já que escolhemos formato arbitrário que seria metade, né, de um paralelepípedo, lembrando que o ΔY vale 1, seria a terceira dimensão. Então essa divisão por 2 é pelo formato arbitrário aqui escolhido para investigar a influência desse ângulo na pressão em um ponto nesse fluido. Aqui, né, como se fosse metade do paralelepípedo, então divide por 2. Resumindo aqui então, temos essas forças atuando, Fx, Fs, Fz e a força peso. Além disso, essa força S aqui, ela deve ser decomposta no ângulo para a gente analisar, né, o balanço de força em Z em X. Então temos que reescrever ela em função do ângulo θ. Então temos uma força S em X e uma força S em Z. Daí, por comparação aqui, o ângulo o ângulo θ, né, aparece aqui entre a força SZ e a força S. Então nós podemos reescrever essa força S x aqui embaixo para fechar o triângulo aqui, fica fácil de analisar por trigonometria. Então a força Sx, cateto oposto, então ela fica dada pelo seno do ângulo. Lembrando que Fs é a pressão em S pela área normal, essa face S, ΔS, ΔY. De maneira análoga, né, para a força em Z, cateto adjacente, temos então o cosseno de θ. Portanto, temos essas forças aqui atuando no volume de controle. Agora já com Fs decomposto aqui em x e z. Então, para analisar como essa força, como o ângulo, né, de atuação da força aqui vai influenciar, nós temos que aplicar balanço de força nos eixos x e z. Começando pelo eixo x, então o somatório de forças no eixo x é igual a massa vezes aceleração em x. Como o fluido está estático, a aceleração é zero, então o somatório de forças tem que ser igual a zero. E o somatório de forças vai ser dado f de x está atuando na mesma direção do eixo x, então positivo, menos a contribuição do Fs de x, já que essa força está atuando no sentido oposto à direção do eixo x. Ou seja, tudo isso igual a zero, não temos mais nenhuma força atuando no eixo x. Portanto, f de x menos Fs de x igual a zero. Escrevendo em função da pressão, aqui nosso f de x e aqui nosso Fs de x. Aqui nós podemos notar que o seno ele vai ser dado pela relação do cateto oposto pela hipotenusa. Portanto, nós podemos escrever o seno de θ em função das dimensões do volume de controle. Então, ΔZ por ΔS. Substituindo, então, nosso seno por ΔZ, ΔS, podemos simplificar aqui, né? ΔS corta com ΔS. Chegamos nessa expressão, P de x, ΔY, ΔZ, menos P de S, ΔY, ΔZ,
igual a zero, o fluido está em repouso. Portanto, passando o termo da pressão em S para o lado direito da equação, aqui os termos são comuns, eles se cancelam. Nós temos então que a pressão em X é igual a pressão em S. Vamos guardar essa equação como equação 1. Aplicando agora então o balanço de força no eixo Z, somatório de força em Z, massa vezes aceleração em Z, fluido em repouso, igual a zero. Então as forças que atuam em Z. Nós temos aqui uma força, a força Z, temos uma força S em Z e temos também a força peso. Força Z está no mesmo sentido de aumento, né, do eixo Z, está na mesma direção. Já a força SZ está no sentido oposto, então negativo, e a força peso também negativa. Tudo isso igual a zero. Portanto, temos esse balanço aqui por eixo Z. Substituindo em função da pressão e da força de campo, peso, a força de campo gravitacional, né, força-peso, temos essa expressão. Aqui, novamente, o cosseno pode ser aberto, né, em cateto adjacente pela hipotenusa, então fica ΔX por ΔS. Então, substituindo aqui o cosseno por ΔX e ΔS, podemos simplificar de novo e eliminar o ΔS da expressão. Chegamos nessa expressão do balanço. Se dividir ela inteira por ΔX e ΔY, nós teremos, né, P de Z menos P de S menos ρg. Aqui sobra só o ΔZ sobre 2. Como a gente está avaliando a pressão em um ponto, nós temos que entender que o ΔZ é zero. Para o elemento fluido, que tem dimensões definidas aqui, né, não possua volume nem massa. Já, né, que ponto, do ponto de vista matemático, né, ponto é um objeto sem dimensão. Então nós queremos analisar a pressão nesse ponto, tendendo ΔZ a zero. Ou seja, esse termo aqui vai ser anulado com ΔZ tendendo a zero. Portanto, P de Z igual a P de S. Da equação 1 nós sabemos que P de X é igual a P de S. Portanto, a pressão em X é igual a pressão em Z, que é igual a pressão em S. Ou seja, o ângulo desaparece da análise. Dessa forma, nós concluímos que a pressão independe da direção de atuação das forças e ela é caracterizada como uma propriedade pontual. Ou seja, a pressão é uma grandeza escalar. Então, em um ponto, não importa a direção ali da força que está atuando, a pressão vai ser a mesma em qualquer direção. Então, entendido esse conceito de pressão em um ponto, vamos deduzir agora a expressão para o campo de pressão no fluido estático. Considerando esse volume de controle, agora um volume de controle completo, né, um paralelepípedo completo. De novo, ΔY, terceira dimensão, vale 1. Eixo X, eixo Z. Dois níveis aqui de elevação. Formar um ΔZ, ΔX. E o campo gravitacional atuando para baixo. Então aqui, na face de baixo, temos a pressão 1 atuando para dentro do volume de controle. E a P2 atuando para baixo do volume de controle. Nós podemos notar que pela condição de repouso, o balanço de força na direção X e Y, que seria a terceira dimensão, são nulos. Apenas na direção vertical, onde tem um campo gravitacional que vai ter uma força, que nós precisamos resolver esse balanço de força. Então temos aqui somatório de força em Z, massa vezes aceleração em Z. Então, o somatório de força, né, força 1, está relacionado com a pressão 1, está no mesmo sentido do eixo Z, então é positiva, menos a força relacionada com a pressão 2, menos a força-peso, força do campo gravitacional. Se está em repouso, tudo isso, então, igual a zero. Relembrando, né, força é pressão vezes área. Então nós temos aqui, o somatório de força vai ser agora dado em função da pressão. Pressão 1, a área normal, essa face 1 aqui, seria ΔX, ΔY, terceira dimensão aqui para dentro da tela. P2, mesma área de atuação, só que negativa porque está atuando contra o eixo.
E agora a força-peso é ρg e o volume de controle completo, né? Δx, Δy, Δz. Seria um paralelepípedo. Tudo isso igual a zero, fluido em repouso. Dividir tudo por Δx, Δy. Temos que P1 menos P2 menos ρg Δz. Rearranjando, passando então o termo ρg Δz para o lado direito, temos P1 menos P2 igual a ρg Δz. Podemos inverter aqui P2 menos P1, colocando o sinal de negativo do lado direito. Para que isso? Para definir um ΔP, uma diferença de pressão, né? Pressão final menos pressão inicial. Então, temos uma equação aqui dada por ΔP igual a menos ρg Δz. Agrupando essas variações, os deltas, temos ΔP por Δz igual a menos ρg. Lembrando que aqui, até esse momento, nós temos um volume de controle discreto, né, com dimensões infinitesimais, Δx, Δy, Δz. Então, para sair desse domínio discreto e entrar no domínio contínuo, nós temos que tomar o limite de Δz igual a zero. Dessa forma, nosso delta passa a ser, então, uma derivada, uma função contínua. Então, temos aqui um ΔP por Δz igual a menos ρg, que é a equação geral da hidrostática, que é a base, então, para a próxima aula. Nós definimos uma equação geral para fluidos incompressíveis e aplicar em manometria. Então, o que essa equação nos diz, né? ΔP Δz igual a menos ρg. Ou seja, o negativo aqui indica que ocorre aumento da pressão com a profundidade, né? Diminuição do eixo Z. Por convenção, a gente definiu, né, que o eixo Z aumenta para cima e a gravidade atua no sentido contrário. Então, faz sentido físico aqui a equação. E a integração dessa equação vai depender, então, desses níveis. Temos que, basicamente, passar o ΔZ para o lado direito da equação e integrar os dois lados entre dois níveis. E para fazer a integração correta, temos que definir como que o ρ varia, né? Como uma equação de estado para definir como é o comportamento dessa massa específica. A gravidade nós podemos considerar constante. Dessa forma, nós acabamos a aula por aqui. E na segunda aula de manometria, nós faremos essa integração para obter a equação geral para fluidos incompressíveis e aplicar isso em manometria. Então, até a próxima aula.